Olá, gente mais que boa, tudo bem? Mais um dia, sobrevivemos, menos um dia de quarentena. E aí a gente vai dando mais um passo rumo à nossa vitória, a nossa vitória final, que nos é dada por Jesus Cristo. São muitas bênçãos incontáveis que cada um de nós temos recebido. E é sobre isso que eu quero falar, bênção. Essa palavra maravilhosa e que também traz uma profundidade no seu sentido, né? Naquilo que nós entendemos como bênção. E eu vou ler, para nós termos como pano de fundo, o Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Então, na nossa conversa dessa semana, nós vamos falar sobre a nossa maneira de pensar e agir a partir da Bíblia para que a bênção de Deus possa nos alcançar. Se nós levarmos bênção para o lado espiritual, nós temos percebido que isso é um favor particular de Deus para o seu povo, para cada um de nós que fazemos parte do seu povo. Como Deus é grande e generoso, as suas bênçãos também para nós são grandes e generosas. Então, depois que nós começamos a experimentar essas bênçãos, elas parecem que são ilimitadas. Elas vêm de uma fonte inesgotável, então elas nunca param. As bênçãos de Deus são contínuas e jamais cessam. Mas muitas das vezes nós nem percebemos que estamos sendo abençoados. Bênção é a palavra-chave do Salmo 128. Ela é repetida 4 vezes, verso 1, 2, 4 e 5. Apenas o verso 3 e o verso 6, nós não encontramos a palavra bênção, nem o derivado da palavra bênção. Mas os últimos versículos são uma bênção específica pronunciada para o homem que anda nos caminhos de Deus. Semana passada nós vimos o Salmo 127. E o Salmo 127 fala da bênção de Deus para a família, para que a família pudesse abençoar a cidade onde ela estava inserida. Nesse salmo, as palavras sobre bênçãos iniciadas lá no Salmo 127, elas vão continuar. E é por isso que os Salmos 127 e 128 vão se entrelaçar assim. No primeiro, a bênção estava sobre o homem e seus filhos. Aqui também nós percebemos que o salmista inclui a esposa e os filhos dos filhos, né? Então, além do homem, dos filhos, vem a esposa e os netos, né? Portanto, as bênçãos anteriores, também mencionadas, vai incluir a esposa e os filhos dos filhos. E vão para se estender por toda a família, em várias gerações, até alcançar todo o povo de Deus. Portanto, as bênçãos que nós vimos lá no Salmo 127 vai se estender pelo Salmo 128. Se nós pudéssemos fazer um esboço deste salmo, nós poderíamos dividi-lo dessa forma. Primeiro, o homem que lida com a piedade para com Deus. Depois, a família que é piedosa para com Deus. E, finalmente, a cidade ou nação que é piedosa para com Deus. Como esse salmo tem muito a dizer sobre bênção de Deus, não nos surpreendemos ao descobrir que a bênção de Deus começa lá no próprio início do saltério, que é lá no Salmo 1, que vai dizer: bem-aventurado o homem. Ou como Cristo, lá no Sermão do Monte, quando ele vai dizer das bem-aventuranças. Lá no Salmo 1, o salmista pronuncia uma bênção para o homem que não segue o caminho dos ímpios,
mas se deleita na lei do Senhor. Já no Sermão do Monte, Jesus pronuncia uma bênção para aqueles que são pobres de espírito, para aqueles que choram, para os mansos, para os que têm fome e sede de justiça, para aqueles que são misericordiosos, para aqueles que são puros de coração, para aqueles que são pacificadores e para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E é interessante nós notarmos que no primeiro versículo do Salmo 128, as bênçãos da subsistência material e da felicidade da família são prometidas ao homem que faz duas coisas. São prometidas ao homem que tem duas atitudes com relação às coisas de Deus. Primeiro, ele teme ao Senhor, isto é, ele reverencia a Deus. Ele teme ao Senhor. E Salomão, o sábio Salomão, lá em Provérbios 9:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas uma segunda atitude para que esse homem possa ser abençoado, que o Salmo nos diz, ele deve seguir os caminhos de Deus. Então, ele teme e segue os caminhos de Deus. E aqui nós temos uma dupla exigência. E essa dupla exigência é a primeira coisa que o salmista diz. Veja só. Bem-aventurado todos os que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos. E mais uma vez, lá no verso 4, nós iremos ser lembrados. Assim é o homem abençoado que teme ao Senhor. Eu aprendi na aula de hermenêutica e de exegese que se há uma repetição dentro de um texto, nós temos que prestar atenção nisso. Então, se eu quero ser bem-aventurado, se eu quero ser feliz, se eu quero ser abençoado por Deus, eu tenho que temer a Ele, eu tenho que reverenciar a Deus. E eu tenho que seguir os caminhos de Deus. Conta quantas bênçãos, conta quantas são que tens recebido da divina mão. Conta uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. É isso, é sobre isso que nós vamos falar essa semana. Bênção. Mas lembre, o Salmo começa que para eu ser abençoado, eu tenho que temer ao Deus. Eu tenho que seguir, eu tenho que trilhar os caminhos de Deus. É uma dupla exigência que o Salmo começa a fazer para mim. Pense nisso e que Deus te abençoe.